O meu nome é Tiago, Tiago Braga. Eu sou nascido na Igreja Adventista. Meu pai chama Valentim, minha mãe chama Eva. E esse lar cristão, na região do Paraná, nós nascemos. Nós moramos em fazendas e nós íamos, meu pai e a minha mãe levavam, faziam o esforço de levar nós para os cultos nos sábados. Comecei a me envolver na igreja e ajudar a pregar o evangelho, a distribuir folhetos, a se envolver na igreja. Com a graça de Jesus, eu me casei com a minha esposa Franciane. Eu fui chamado para ser evangelista e fazendo evangelismo com a oportunidade que Deus nos deu. Algumas vezes nós tivemos alguns tropeços, algumas situações, tivemos algumas dificuldades, mas com a graça de Deus mantemos firmes. Na época da pandemia começou a acontecer alguns problemas financeiros e eu comecei a me deixar levar por essas dificuldades financeiras. E eu levei algumas pessoas não me pagavam as dívidas e eu comecei a pegar aquilo para mim e eu comecei a ficar angustiado. E eu parei de lutar com Deus a respeito disso, porque eu achava que tinha que ter algo sobrenatural para me ajudar, né? E eu comecei a distanciar-se de Deus diante das dificuldades e dos temores que eu estava naquela época. E aí, numa das festas de finais de ano, na casa de alguns dos parentes, tinha oportunidade de bebidas e outras coisas. Eu comecei a tomar essas bebidas, experimentar, e mesmo sabendo que estava errado, e comecei a me envolver. Comecei a deixar de ir na igreja no sábado, no domingo, aí comecei a deixar de frequentar a igreja e fui deixando. Eu não acusava Deus do que se passava, mas eu comecei a pegar aquela amargura para dentro de mim. E eu comecei a me distanciar-se de Deus. E eu comecei agora a me envolver nas coisas do mundo. E comecei a beber bebidas alcoólicas, comecei a ouvir músicas do mundo. E aquilo não me deixava confortável, mas eu estava num estado de espírito que eu não entendia o que acontecia comigo naquele momento. E aí eu tomei a decisão, porque era o sonho nosso, nós passávamos férias em Santa Catarina, o sonho nosso era ir para Santa Catarina. E aí nós viemos para cá. E aqui estamos há 2 anos. Aqui em Santa Catarina eu continuei. Todos os sábados a gente saía, passeava, tomávamos cerveja, muita cerveja, muita música do mundo, envolvíamos em churrascos e outras coisas mais. Eu comecei também a me envolver com alguns tipos de drogas, aos olhos humanos, drogas leves, mas eu comecei a tomar e a distanciar-se mais ainda de Deus. E ali então eu comecei a tomar uma decisão de voltar para Deus e voltar para a igreja. Porque mesmo longe no mundo, todas as manhãs, eu voltei a conversar com Jesus e clamar a Ele em minha mente, falar: Senhor, entra na minha vida, entra na minha alma, entra no meu coração. Senhor Deus, faz a diferença na minha vida. Aí, nas manhãs, quando eu clamava a Deus, eu sentia paz. Falava: Senhor Jesus, eu preciso voltar para a Tua casa, eu preciso voltar para a igreja. E eu liguei para a Associação de Santa Catarina e eu falei com o pastor. E esse pastor, ele veio orar por mim em casa. E daquele dia em diante eu tomei a decisão: Senhor, eu vou voltar para a igreja, eu vou voltar para a Tua casa, eu vou me batizar de novo, eu vou pagar todas as dívidas como eu já tinha interesse de pagar, de acertar todas as dívidas, né? Eu falei: eu vou primeiro voltar para o Senhor, depois eu vou acertar as minhas contas com os homens também aqui na terra. E eu tomei a decisão e pedi para o pastor que me batizasse o quanto antes possível, porque conhecimento da palavra eu tinha. Me batizei com a graça de Deus, com a graça de Jesus, e quando eu me batizo, eu recebo ali forças de Deus, do Espírito Santo, para vencer. E agora eu volto para a igreja e eu volto a voltar a pregar na casa do Senhor e a ensinar de Jesus para as outras pessoas. Se você está longe de Jesus, mesmo dentro da igreja, se você está levando a vida espiritual na brincadeira, se você não está crendo realmente que o mundo espiritual existe e que Jesus está para voltar, volte agora, enquanto há tempo.